Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, amados irmãos. Estamos mais um dia, hoje nós já vamos para o capítulo de número 41, meus amados. E eu estou muito feliz por isso, porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe e prospere em tudo que os irmãos colocaram as vossas mãos. Deus abençoe a todos os inscritos deste canal. Já deixa aquela like nesse vídeo, compartilha, leva a palavra de Deus junto comigo mais adiante. Eu não quero perder muito tempo aqui agora, porque hoje nós estamos no capítulo 41, um pouco extenso, tá? Eu quero ler com bastante atenção para vocês aqui agora, beleza, meus irmãos? Nos acompanha aí, acompanha a leitura, fica bem atento que Deus vai falar contigo aí. Deus abençoe. E vamos que vamos, levando adiante a santa e gloriosa palavra. Capítulo 41 de Gênesis, leitura de hoje. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam no rio 7 vacas, formosa vista e gordas de carne, e pastavam no brado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho. Sonhamos e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe e interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou-se suas vestes, e veio a Faraó. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quando a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que ele, um mesmo pé, subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só.
E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois dela são 7 anos como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e de toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desde bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este? Oh glória! Em que há o Espírito de Deus, aleluia! Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu farás sobre a minha casa, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham do Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que leitura, meus irmãos, magníficas. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero chamar a tua atenção em pelo menos 2 coisas, como eu sempre digo, mas sempre Deus fala mais, né? Mas eu quero ser breve aqui.
Uma coisa que me chamou muita atenção. Lembra que eu falei no vídeo passado que Deus criara a situação depois para que José fosse lembrado? Aqui se cumpriu, né? Aquela palavra que eu ministrei ontem. Deus criou uma situação, José foi lembrado pelo copeiro mor. E você pode perceber aqui que antes de Faraó chamar José no sonho que ele teve, ele chamou os astrólogos, chamou os magos, macumbeiro, feiticeiro, ele chamou a cartomante, ele chamou aquele que lê cartas e tarôs, aquilo que tem de hoje lá tinha também. E ele chamou todos esses endemoniados para poder interpretar o sonho, mas ninguém conseguiu. Aí foi onde o copeiro lembrou de José e contou a história a Faraó. Faraó, mais que depressa, disse: traz ele aqui. E quando ele chegou diante da sua autoridade, você pode ver que a Bíblia diz que ele se barbeou, se arrumou e chegou. Porque nós não podemos apresentar-se de qualquer maneira, parecendo um mendigo, de qualquer jeito, meus irmãos. Nós temos que mostrar que somos de Deus, temos que ser limpos. Até porque uma casa suja, uma pessoa suja, uma pessoa que não se cuida, que não toma banho, isso aqui que eu estou pregando é muito importante, tem muitos que não pregam isso. Quando você é relaxado, você atrai sujeira. Quando você não dobra sua roupa na sua casa, quando você não arruma sua cama, quando você não se veste com decência, quando você não se ajeita, você está chamando os demônios para entrar na tua casa. A Maria Mulambo adora isso, meu irmão. Então toma cuidado, você tem que andar limpo. Quero te dizer um negócio bem sério aqui. Ele foi chamado e quando chegou lá, Faraó, ele falou: rapaz, ninguém interpretou o sonho. E eu fiquei sabendo que você interpreta. E mais uma vez, José não se vangloriou. Mais uma vez, José não se achou. O único problema de muitas pessoas é que tem se achado, né? Só porque Deus usa, só porque Deus faz alguma coisa, se acha, né, meu irmão? Mas José não, José falou para Faraó, e respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Ou seja, a interpretação não é minha, a glória não é minha, o poder não é meu, ou glória. Deus dará a resposta de paz a Faraó, ou seja, o único que pode trazer paz é Deus, quem dá a resposta é Deus, quem cura é Deus, quem interpreta o sonho é Deus, quem revela é Deus, quem faz é Deus. José falou: isso não é de mim, isso é de Deus. Mas por quê? Por que Deus usava ele? Porque ele era dessa forma. Tudo que acontecia, José reconhecia que era Deus que fazia. O único problema é que tem pessoas que não reconhecem mais que é Deus. Acha: eu oro, eu faço, eu aconteço. Não é assim. Deus tem que ser glorificado. Ele em primeiro lugar, ele que tem que ser conhecido. A honra e a glória pertencem ao Senhor e a mais ninguém. Ele interpreta o sonho de Faraó e tudo que ele interpretou aconteceu. Mas antes de acontecer, o José dá um conselho a Faraó. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Deus vai te usar para dar conselho para gente grande. Você acredita nisso? Você pode receber essa palavra? O Senhor pegou aquele que estava na prisão e levou para falar com o chefão de tudo. Você acredita que Deus pode te usar na empresa onde você trabalha para falar com o chefão? Para falar com o prefeito na cidade onde você mora? Com o governador? Você acredita? Se você não acredita, eu acredito e tenho fé pela tua vida, que Deus vai levantar pessoas para, aleluia, falar para gente grande, pregar para gente grande, ensinar gente grande. José falou: Faraó, você tem que colocar um camarada inteligente aí, né? Um camarada que vai prover, um varão inteligente, sábio, sobre toda a terra do Egito você tem que pôr, né? Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre toda a terra. Ele estava aconselhando. Mas, aleluia, Faraó disse: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus. Oh, meu irmão, ele teve que reconhecer que Deus era na vida de José. O reizão do Egito, o faraózão, aquele que se achava, o bichão da goiaba, meu irmão, teve que reconhecer que Deus era na vida de José. Ele falou: rapaz, macumbeiro não faz nada, astrólogo não faz nada. Você viu que a glória de Deus?
Porque o macumbeiro, ele trabalha pro diabo, ele acha que ele que faz, meu irmão. Quem sabe há pessoas que estão me ouvindo que já procurou a macumba e a situação ficou pior. Não tenha vergonha de falar, meu irmão. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado. Quem sabe você já procurou cartomante, já procurou benzedor, já procurou aqueles que fazem cirurgia espiritual. Hoje tem um monte de tipo de praga nessa terra. Mas você viu aqui que quem faz é Deus, que quem determina é Deus, quem dá o sonho é Deus, quem interpreta é Deus, quem faz a obra é Deus. Você viu aqui como que Deus faz a obra em toda a Bíblia, e na minha vida e na tua vida não é diferente. Então deixa Deus agir, para de procurar macumba, para de procurar feiticeiro, para de procurar benzimento. Se eu tô pregando isso é porque alguém aqui que tá me ouvindo vai procurar essa porcaria. Para de procurar essas porcarias, porque isso é uma porcaria, meu irmão. Você está atraindo o demônio para sua casa, está chamando Satanás. E você está cometendo um pecado abominável. Quando você procura o satanismo, a feitiçaria, o espiritismo, você está cometendo um pecado abominável diante de Deus. Lembra de Saul, que procurou a adivinhadora lá? A tipo que era bruxa lá, meu irmão. Isso é abominável. Você está procurando coisas para satisfazer coisas que não vão satisfazer nada a tua vida, que não vão resolver nada, sabe por quê? Porque quem faz é Deus. Pastor, se quem faz é Deus, por que na minha vida demora? Por que na minha vida acontece? Porque você não sabe esperar, você não tem paciência. Me perdoe aqui a minha expressão, tu é cabeçudinho, tu é teimosa, você não sabe esperar em Deus. Com Deus não é do dia para a noite não, meu irmão. Com Deus não é assim. Tem situação que Deus faz do dia para a noite, tem situação que é longânima, e quem sabe na tua vida é uma situação longânima, mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer, ele vai fazer. Ele deu 2 sonhos para Faraó, porque ele tinha pressa para fazer ali. Tem situação que Deus tem pressa, tem situação que não. Mas eu quero profetizar que Deus tem pressa no teu ministério, que Deus tem pressa em te usar, que Deus tem pressa numa grande obra na tua vida. Você crê nisso? Então diga glória a Deus e escreve: eu creio, em nome do Senhor Jesus. E ele colocou José governador sobre todo o Egito. Ele falou: José, maior do que você aqui no Egito agora é só eu. Quem sabe José pensou: coitadinho, maior do que nós é o nosso Deus. Oh, aleluia. Quem sabe ele pensou, a Bíblia não diz, né? Mas ele foi obediente, ele recebeu até a mulher, né? Ele foi abençoado. Colocou o nome de seu filho Manassés o primeiro, Efraim o segundo. O Efraim o segundo, ele diz assim, ó: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui eu encerro. No mesmo lugar que você foi humilhado, no mesmo lugar que tentaram acusação contra você, no mesmo lugar que perseguiram você, no mesmo lugar que você foi aí, meu irmão, despedaçado espiritualmente, né, ou sentimentalmente, quem sabe, é no mesmo lugar que Deus vai te exaltar. Deus, ele é especialista em fazer isso, em exaltar a pessoa no lugar onde ela é humilhada. Assim acontece comigo até hoje. Então, no mesmo lugar onde você foi humilhado, Deus vai te exaltar em nome do Senhor Jesus. Tu pode receber essa palavra? Creia. Creia, porque você vai vir aqui no canal, no programa Leitura Bíblica, e você vai contar o teu testemunho, que no mesmo lugar onde você foi humilhado, Deus te exaltou, porque eu profetizo, ele não te chamou para ser cauda, mas sim cabeça. Que Deus abençoe. Se você quer abençoar este canal, se você está gostando, escreve aí: pastor, estou gostando, continua, amém? E você pode ajudar o canal com uma oferta de 1 a 10 reais. Pastor, mas é muito pouco, para você é pouco, mas para mim é um pouco que com Deus que vai ser grande, que Deus vai fazer a grande obra aqui, a qual eu preciso, a qual eu necessito e quero fazer o melhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, até amanhã.